Em plena contagem decrescente para o país saber se o Presidente da República aciona a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado para o próximo ano, neste Causa das Coisas analisamos a possibilidade, avançada este fim de semana pelo Expresso, não desmentida por Belém, que passa pela eventual promulgação e envio simultâneo para a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional. Será esta a melhor opção para o país? E de que forma devem ser encaradas as declarações proferidas ontem pelo Primeiro-Ministro de que a taxa de solidariedade aplicada aos pensionistas é um ato de justiça, porque muitas dessas reformas, particularmente as mais altas, não correspondem a descontos reais efetuados. Trata-se, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, de uma canelada a Cavaco Silva? Olhamos também neste programa para o aviso de Paulo Portas, lançado no último Conselho Nacional do CDS-PP, em que o líder centrista deixou claro que no próximo ano a posição do CDS sobre o orçamento tem de valer mais no seio da coligação. Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa presença. Manuel Monteiro, de facto, esta eventual posição de Cavaco Silva anunciada este fim de semana pelo Expresso defende os interesses do país? Ouça, eu não sei se defende os interesses do país ou se procura, de algum modo, salvaguardar a própria posição do Presidente da República. Agora, há aqui um pormenor, que é um por maior, que importa recordar. Se o Presidente envia sucessivamente, não é? Portanto, a posteriori, depois da promulgação, o orçamento para a fiscalização do Tribunal Constitucional, importa dizer que ele não manda o orçamento. Manda algumas normas. Exatamente. E tem de indicar quais as normas que lhe suscitam dúvidas, reservas, aquilo que queiramos chamar, e sobre as quais, especificamente, o Tribunal Constitucional vai fazer a sua análise e sobre as quais depois se pronunciará. O que significa que vai ser um momento político extraordinariamente interessante verificar quais as normas em concreto, se são sobre as pensões, se é sobre a situação A, sobre a situação B, quais as normas em concreto que levantam problemas ao Presidente da República. Porque você repare, há aqui uma matéria que as coisas são o que são, quer dizer, sempre que um homem como o chefe de Estado, ou uma mulher, quer dizer, portanto, quem ocupa a função de Presidente da República, suscita questões de inconstitucionalidade relacionadas com assuntos desta natureza e com o ambiente político tal qual nós estamos a viver, inquestionavelmente a leitura que se vai fazer é sempre uma leitura política, nunca vai ser uma leitura jurídica ou constitucional. Quer dizer, portanto, isso é óbvio, não é? Aliás, porque, repare, eu reconheço que o direito que assiste aos grupos parlamentares ou a grupos de deputados de suscitarem a inconstitucionalidade de determinadas normas está consagrado constitucionalmente, mas é óbvio que esta é uma área de intervenção política e é um combate político, ou seja, é trazer o Tribunal Constitucional para um combate político que inquestionavelmente existe entre a oposição e o poder político dominante. E, portanto, nós vamos estar atentos no sentido de saber quais são as normas em concreto e, de algum modo, verificar se as normas que levantarão dúvidas ao Presidente da República serão ou não as mesmas, ou algumas das mesmas, que também levantam dúvidas à oposição e a muitas pessoas que se têm pronunciado no sentido do Presidente da República enviar para o Tribunal Constitucional, antes mesmo da promulgação, o Orçamento de Estado. Agora, por outro lado, esta notícia que o Expresso coloca, de algum modo, vem também... Referindo expressamente uma fonte de Belém. Uma notícia não desmentida. Mas sabe que, apesar de tudo, vem de algum modo acalmar, ou pode contribuir também, sob o meu ponto de vista, para acalmar aqui as hostes e os mercados, como agora se costuma dizer, na perspectiva de que... Bom, é uma lógica salomónica, quer dizer, portanto, o Presidente promulga o orçamento para não dar a ideia de caos e de que o país está sem orçamento, e, portanto, que estamos todos aqui na expectativa de saber o que é que vai ou não vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, assegura, tranquiliza ou pretende tranquilizar a oposição política partidária, a oposição social, a oposição sindical, etc., etc., no sentido de dizer, tenham calma, que eu vou promulgar, mas estou atento,
o que implica que eu vou enviar para o Tribunal Constitucional, a confirmar-se, obviamente, aquilo que o Expresso diz, eu vou enviar para o Tribunal Constitucional aqui 2 ou 3, ou 4 ou 5, sejam as que for, matérias para que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Portanto, eu penso que há aqui também uma tentativa de equilíbrio, não é verdade? É um semi. Portugal é um país de sandes mistas, está a ver? E, portanto, nós não somos nem totalmente carne, nem somos totalmente peixe, e, portanto, somos aqui um semi. É um semi-presidencialismo, é uma semi-intervenção, é uma semi-fiscalização, é um semi-isto, e, portanto, ele dá aqui uma no cravo e outra na ferradura, o que eu compreendo. Quer dizer, num certo sentido, tenho de compreender que, afastada a ideia de fiscalização preventiva, de fiscalização prévia, anterior à promulgação, ou de veto, como é evidente, que seria muito... Eu estaria para ver o Presidente da República a votar o Orçamento... Sim. É uma possibilidade teórica. Nunca executível. Até porque se ele votasse o Orçamento de Estado estava a declarar uma guerra... Não é? Admitir o governo. Exatamente. Portanto, está a declarar guerra inevitável ao governo e, portanto, está a dizer os senhores não contam comigo porque eu... Eu julgo que até o Dr. Paulo Portas contribuiria para a admissão do governo nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias não tenho a menor dúvida. De forma efetiva, clara e objetiva. Exatamente. Portanto, penso que é nesse contexto que esta notícia a ser verdadeira, não é? Ou melhor, a fonte que permite a notícia estar a dar uma informação fidedigna, penso que é neste contexto que ela deve ser analisada. Raul Vaz, esta solução sandes-mista é uma boa definição. É uma boa definição do que está a acontecer e do que, de certa forma, é Portugal, tem sido Portugal. Eu penso, de qualquer das formas, que, em primeiro lugar, julgo que a notícia é verdadeira e espero que seja verdadeira, porque, obviamente, Belém não pode brincar com essas questões. O que é que Belém pretende quando dá a notícia ao Expresso dizendo que o Presidente vai promulgar, mas a seguir vai pedir a avaliação do orçamento, obviamente em pontos absolutamente definidos. Está aquilo como o Dr. Manuel Monteiro disse, está de bem com Deus e com o diabo. Aliás, situação que permitiu ontem, estávamos a falar antes de entrar para o programa, uma declaração absolutamente bizarra. O líder da CGTP, Arménio Carlos, ontem, na sequência de todo este recente episódio à volta do Orçamento de Estado, a defender que não se pode tocar, ai de quem toque, nas pensões mais altas, porque essas pessoas descontaram uma vida inteira para ter uma pensão alta. Em primeiro lugar, não é verdade. Ou seja, aliás, o Primeiro-Ministro tem este fim de semana, ontem, um dia muito ativo. Penso eu que um dia pensado politicamente, a priori. Vai à JST, inaugura algures... De manhã uma unidade hoteleira. E também é transmitida, julgo que indeferido, mas uma entrevista ao Porto Canal, portanto, uma política regional de fazer política. E diz várias coisas, diz verdades e inconvenientes. Não disse uma mentira. Nem sequer diz verdades e inconvenientes. Diz, primeiro, as pensões mais altas, ou aquelas que podem ser, ou que são afetadas e que estão a levantar tanta celeuma, e que levam ontem o líder da CGTP a dizer ai de quem mexa com essas pensões, o que é extraordinário, vale tudo nesta política de terra queimada, não há limites para a CGTP, sobretudo com esta liderança, que eu acho que fica a dever muito a uma liderança consistente, credível, construída, do Manuel Carvalho da Silva. É evidente que o Arménio Carlos é um incendiário, é eficaz, portanto, isto cola. Mas voltando à questão, não é verdade que tenham descontado, como o Primeiro-Ministro diz, o que corresponde à pensão que recebem. Não é verdade, há pessoas no Banco de Portugal, é evidente, são poucas, que trabalharam 3, 4, 5 anos, 9 anos, e tem uma pensão que nunca nós, trabalhando 40 anos, vamos ter. Portanto, há aqui, independentemente do salário que cada um tenha tido, há aqui, de facto, uma diferença de justiça social, como disse o Ministro, absolutamente evidente. Portanto,
O Primeiro-Ministro quis dizer uma coisa muito simples. Foi, de facto, uma canelada no Presidente da República, como disse depois à noite Marcelo Rebelo de Sousa. O termo é um termo... Marcelo Rebelo de Sousa, que é, obviamente, um dos mais capazes analistas políticos portugueses e em certos aspectos, julgo que insuperável, tornou-se, talvez com algum objetivo político que tenha, e que, aliás, eu já o defendi aqui, é o meu candidato presidencial, eu gostaria que fosse candidato presidencial em 2016, portanto, não dou o corpo às balas nessa matéria. Ainda não ouvimos a opinião do corpo às balas Dr. Manuel Monteiro em relação eu julgo a essa que nessa matéria, julgo que consigo convencer o Dr. Manuel Monteiro. Noutra já perdi as esperanças, porque está muito mais à esquerda que eu em certas matérias. Eu não pronuncio. O meu silêncio não quer dizer nada. Sim, senhor. Mas não confirma nem desmente. O professor Marcelo tem tido uma grande preocupação com a sua popularidade. E, portanto, tem tratado pouco, eu diria, daquilo que são as elites, ou seja, é evidente que tem audiências na ordem de 1,5 milhão, bate todos os recordes, mas aquilo fica um tanto ao quanto por explicar o que é que quer dizer. Uma canelada no Presidente da República. Eu não diria isso. Isso é reduzir uma questão séria a um aspecto particular. O professor Cavaco Silva tem um problema com as reformas, quer dizer, que ainda anda com esse problema às costas, desde que de uma forma, de facto, pouco habilidosa, disse que a sua reforma não dava para os seus gastos familiares. Não era bem isso o que ele queria dizer, mas foi isso que ficou, e o que fica em política para a opinião pública tem, de facto, muito valor e muitas vezes perdura no tempo, para além do tempo. Fala-se de reformas, eu espero para ver quando o Presidente da República, se é que isso vai acontecer, envie para o Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva de o artigo que tem uma taxa, uma sobretaxa sobre as pensões. Vai ser um problema, porque é evidente. E é isso que, de certa forma, não em termos de canelada, mas em termos de prevenção, em termos de pedagogia, o Primeiro-Ministro está a dizer à opinião pública, não é ao professor Cavaco Silva. É preparando, porque política faz preparando a opinião pública. Política é a gestão das expectativas que se constroem à volta de um determinado facto. Sobretudo isso é fazer política. Eu acho que este é, sinceramente, na minha opinião, ao contrário de momentos recentes, um fim de semana ou um domingo particularmente feliz para o Primeiro-Ministro. Porque cada tiro, cada pardal. Em relação ao Orçamento de Estado, disse uma coisa muito simples, que as pessoas perceberam. Ou seja, as pensões mais altas têm que ser aquelas que têm que contribuir mais, em termos, obviamente, que devem ser proporcionais, julgo eu, e aparentemente o são. O problema é que essa taxa de solidariedade não é aplicada só às reformas mais altas, começa a ser aplicada a partir das reformas de 1.350 Sim, 1.350 euros, a partir de 5%. Com a mesma taxa, não é? A partir de 5%. Bom, é verdade. As reformas mais altas vai até aos 40%, não é? Isso é verdade. Eu tenho dito aqui que, para mim, um dos problemas da sociedade portuguesa e da sociedade contemporânea hoje, o grande problema da sociedade portuguesa nem é os jovens. Não é, em primeiro lugar, os jovens, não é a falta de emprego para os jovens, embora isso seja um problema, obviamente, que atinge as famílias, atinge pessoas que estão a começar a vida ativa, portanto é um problema, é um drama. Mas eu tenho muita atenção e muita preocupação aquilo que são os problemas dos idosos hoje numa sociedade de egoísmos, de falta de meios, de déficits financeiros a nível de Estado social. Portanto, isso para mim é o grande problema da sociedade e que nós temos de ter uma grande preocupação em relação a essas. Isto parece um paradoxo o que eu estou a dizer em relação às reformas. Mas, de qualquer forma, temos todos que contribuir na nossa cota-parte. Eu admito que uma reforma de 1.350 euros não é uma reforma que dê para o reformado descansar, mas tem que contribuir uma cota-parte. Eu estou de acordo com isso. E progressivamente. Isto tem que ser progressivo em função daquilo que é o nosso rendimento, seja ele do trabalho, seja ele da reforma. É evidente que depois há teses que são absolutamente talvez invativas. Quer dizer, se descontou X para se ter Y, há aqui um engodo que foi construído no tempo que a pessoa chegou ao tempo da reforma e não teve aquilo que supostamente andou a descontar para o Estado para ter essa reforma. Também é verdade. Agora, esta realidade é dinâmica e, como nós sabemos, há 3, 4 anos, nenhum de nós, por muito pessimista, sonhava que este cenário fosse possível. Isto chegasse a este momento. Só para terminar em relação ao domingo do chefe do governo, do Primeiro-Ministro. A canelada também em Paulo Portas, utilizando a expressão do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
não é uma canelada, é uma opção política muito clara, ou seja, quem deu a canelada ou quem tentou o truque foi o Dr. Paulo Portas, uma vez mais. É claro que bem feito, repare-se na reação da Ministra da Agricultura ao Ministro da Economia, ou melhor dizendo, da Ministra do Ambiente Há polémica em torno da Ministro reindustrialização europeia e nacional, não é? Temos que o temporalizar. O Dr. Álvaro Santos Pereira faz umas declarações em Bruxelas, imaginemos que é uma segunda-feira, julgo que uma segunda ou uma terça-feira, dizendo que Portugal tem que ser reindustrializado, tem que haver uma taxa para etc, etc, etc. Aquilo que ele disse. Passado, não foi, a seguir foi passado 3, 4 dias, a doutora Assunção Cristas vai ao Parlamento às 10 da manhã e faz uma declaração a desdizer aquilo que tinha sido dito pelo Ministro da Economia. Só não vê quem não quer. Quer dizer, estavam os jornalistas a ouvir a doutora Assunção Cristas a dizer isto contra o Dr. Álvaro Santos Pereira. É sabido que a química, se há pouca química na coligação, a química entre os ministros do CDS, o Dr. Paulo Portas e o Dr. Álvaro Santos Pereira, é absolutamente nula. Portanto, temos que dizer isto com clareza, para que as pessoas percebam e sem correr qualquer risco de sermos desmentidos por factos, porque eles dão-nos inteira razão. Se bem que a Ministra do Momento não está isolada, não é? O número 2 do PSD e, portanto, também está de acordo com ela, não é? Sim, é diferente. O projeto do doutor... Pelo menos em tese, não é? Sim, mas são questões diferentes. Não são questões no momento, são questões pós-solução de vários problemas que são postas à sociedade portuguesa e que são muito bem postos à sociedade portuguesa. O problema é que o Dr. Paulo Portas, que tem problemas internos, e eu julgo, quero crer e acredito até problemas interiores com a sua própria consciência em relação àquilo que está a acontecer. Porque eu não quero, não admito, nem acredito que o Dr. Paulo Portas, quando fez o discurso da defesa do contribuinte, do cidadão contribuinte, não estava a fazê-lo com convicção, com seriedade e não estava só para ter votos. Não aceito isso. Nem quero acreditar nisso, porque isso seria demasiado rocambolesco para ser uma verdade teórica, no mínimo teórica. Portanto, o Dr. Paulo Portas sabe que desdiz-se a realidade o desdiz e ele é um contribuinte líquido para a realidade que o desdiz. E, portanto, tem um problema de consciência, tem um problema político-partidário dentro de casa. E, portanto, cada oportunidade que o Dr. Paulo Portas tem para corrigir esse crime, entre aspas, obviamente, aproveita. Portanto, quando o Dr. Paulo Portas vem dizer, aliás, não, primeiro, o porta-voz do CDS, João Almeida, vem dizer 8 dias antes ao Expresso, o Orçamento de Estado de 2014 nunca pode ser igual ou semelhante ao Orçamento de Estado de 2013. Imagine-se esta bizarria, como se estamos em 2012 e o Dr. João Almeida já põe condições absolutamente fechadas em relação ao Orçamento de Estado de 2014. Quer dizer, que é uma coisa que sinceramente, acho de uma leviandade e de uma atitude chico esperto que eu não aceito, ou pelo menos questiono. E, passado 8 dias, o Dr. Paulo Portas apanha a onda, surfa a onda, porque a onda é boa, não é? É um tubo, e entra a dizer isto não pode, eu não fui ouvido, eu não fui devidamente ouvido no Orçamento de Estado de 2013, etc, etc, etc. A resposta está aí do Primeiro-Ministro, ou seja, dizendo que, e muito bem, que eu tenho perdido mais tempo com o meu parceiro de coligação, diz o Dr. Pedro Passos Coelho, do que com o próprio partido. E isso parece-me, sinceramente, que também é uma verdade inquestionável. E, eventualmente, uma verdade inconveniente, mas inquestionável. Porque, como é óbvio, quer dizer, o Dr. Pedro Passos Coelho, com tudo aquilo que tem feito de desajustado, em termos de atitude política, discurso político, ação política, com tudo aquilo que tem feito de erros que são comprovados no tempo, sobretudo a nível de projeções macroeconómicas. Mas não tem cuidado do seu partido. Eu julgo que vai levar a maior banhada da história nas autárquicas que se adivinham. E se isto não lhe correr bem naquilo que ele está a apostar, e que ainda este fim de semana reafirmou, também levará uma banhada enorme nas próximas legislativas, nem sei se lá chegará. E, portanto, são dados de factos que se comprovam com toda a clareza no dia-a-dia político dos portugueses. Manuel Monteiro, essas declarações preferidas no fim de semana pelo Primeiro-Ministro foram uma indireta, bem direta, entre outros, ao Presidente da República, nomeadamente no que diz respeito às pensões mais altas?
Não, francamente acho que não. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema, hoje não está cá o especialista desta matéria, o professor Carlos Pereira da Silva, mas eu atrever-me-ia como candidato a aprender o que quer que seja nesta matéria, atrever-me-ia aqui a dizer o seguinte. Primeiro, durante muito tempo houve a convicção de que, em matéria de segurança social, durante muito tempo houve a convicção de que cada português desconta e que o seu dinheiro, ou seja, o dinheiro que ele descontou, ele e as empresas, fica ali num cofre à espera que eu alcance o meu período de reforma para que esse dinheiro depois me seja pago mensalmente. Era moeda. E a verdade não é essa, não é? Quer dizer, portanto, a ideia que sempre existiu do que era a segurança social é a ideia que vai ao encontro da perspectiva de uma solidariedade entre gerações, Claro. na perspectiva de que aqueles que hoje descontam para pagar as reformas dos que já estão reformados, ou seja, dos que já descontaram, tendo nós a expectativa de que amanhã haja alguém que venha descontar para nós. Portanto, primeira questão, ou seja, nós podemos alterar isto, mas esta é a realidade do tal contrato, que não é bem um contrato entre mim e o Estado para me ajudar a mim, é um contrato geracional entre a geração que trabalhou, a geração que trabalha e a expectativa de que a geração que trabalhe ou que venha a trabalhar me pague. Ponto 1. Ponto 2. Nós habitualmente ouvimos falar da segurança social. Ainda ontem eu estava num almoço e uma economista estava-me a chamar a atenção para isso, a mim e outras pessoas, do seguinte. Nós habitualmente ouvimos falar da segurança social como uma despesa. E é de facto uma despesa. Mas já houve uma receita. Não é? A segurança social também tem uma receita. E a verdade é que todos nós sabemos, clarinho como água, qual é a despesa da segurança social, mas quase nunca sabemos qual é a receita e para onde é que vai a receita da segurança social. E este é um aspecto muito importante. Eu não tenho dados que me permitam falar sobre essa matéria com propriedade, mas o facto é, segundo se diz, e até agora nunca desmentido, que uma parte considerável da receita da Segurança Social foi investida no BPN e, portanto, desapareceu, como desapareceram imensos investimentos do BPN. Mas esta é uma questão concreta, é que a Segurança Social não é apenas uma despesa, é também uma receita. Porque, repare, todos os meses, durante anos, os trabalhadores descontavam 11 e a entidade patronal 23,5. E, portanto, esses 23,5 mais os 11, para algum lado foram. Portanto, há uma receita, e é uma receita própria, que durante muito tempo, e, portanto, isto não é uma inovação do 25 de Abril de 1974, a minha mãe, que sempre trabalhou, a minha mãe tinha reforma antes do 25 de Abril de 1974, com todo o respeito pela democracia e pelo regime, não foi a democracia e o regime que inventou as reformas em Portugal, ou o sistema de solidariedade em Portugal. Pode-o ter ajustado, alargado, não ponho isso em dúvida. Mas não foram eles que inventaram o regime de pensões e o regime de reforma e de apoio a pessoas, se fossem eles camponeses, como se dizia na altura, trabalhadores agrícolas, como se diz hoje, fossem eles operários, trabalhadores dos serviços ou operários. Quer dizer, esta é uma questão concreta. E, portanto, há uma receita. Houve uma receita e nós nunca ouvimos em Portugal falar da receita da Segurança Social. Ela anda por aí, não é? Quer dizer, anda por aí, utilizando uma expressão do ex-primeiro-ministro, do Dr. Pedro Santana Lopes, ela anda por aí, a receita anda por aí. Portanto, esta perspectiva de dizer também aos portugueses de que os reformados e os pensionistas são aqui um calcanhar daqueles, são um peso morto na sociedade portuguesa, até de mau gosto, claro, porque só nos dão despesa. Claro. Bom, atenção, estamos a falar de pessoas... É evidente. Estamos a falar de pessoas que contribuíram com o seu trabalho para o país e que deram receita. E, portanto, essa receita tem que existir. Portanto, há responsabilidades políticas que levaram, eventualmente, a que essa receita tivesse sido mal investida, mal canalizada, mal pensada, mal projetada, que faz com que hoje, efetivamente, olhemos a Segurança Social apenas como uma despesa e não como uma receita. E eu gostava também de ouvir o Primeiro-Ministro falar disso. Falar da receita da Segurança Social. Para onde é que ela foi? E chamar os bois pelos nomes. Se ele soubesse. Bom, mas alguém tem que saber, não é, Raul? Quer dizer, agora, se alguém sabe. Alguns sabem, e a questão do BPN é uma questão, infelizmente, toda a gente sabe, factual. Agora,
Agora, há aqui um dado, eu admito, não tenho provas, nem conhecimento factual, no sentido de saber se o cidadão A, B, C ou D estão a receber mais do que aquilo que efetivamente descontaram. Mas eu estou, por exemplo, a lembrar dos deputados, durante anos, Sim. que ao fim de 8 anos, Tinham direito à reforma por inteiro. tinham direito a uma reforma por inteiro. E, portanto, espero que o Primeiro-Ministro também esteja a falar dessas situações, porque esse direito, ainda para mais, mesmo depois da lei ter sido alterada... Passou para 12. Passou para 12, mas mesmo depois da lei ter sido alterada, a verdade é que há um conjunto significativo ainda de pessoas, podem ser 10, podem ser 20, podem ser 30, que receberam. Como receberam, eu estou à vontade, porque eu prescindi, eu nunca tive 8 anos no Parlamento, mas eu prescindi, mal entrei, de todos esses direitos, mas como, por exemplo, uma outra situação, que eram os chamados subsídios de reintegração na vida ativa, onde se gastaram centenas e centenas e centenas de milhares, ao longo dos tempos, de pessoas que continuavam a ter a sua atividade profissional cá fora. Ou lá dentro. Ou provavelmente lá dentro, e que, quando saem do Parlamento, pedem esse apoio. E, portanto, essas situações, em alguns casos, Sim, não, e há são situações corretas, mas eu não a são tive. legítimas. Eu não a tive, São note, legítimas. eu não a tive, mas reconheço a legitimidade, Claro. mas noutros casos era uma vergonha gritante de pessoas que estavam no Parlamento e mantinham os seus escritórios abertos e até com benefício, e depois o Estado ainda lhes pagava para se reintegrarem na vida ativa, e isso parece-me de facto demais. Agora, eu acho que tem que haver aqui, não pode haver um discurso de polémica com os reformados e com os pensionistas. Não é correto, não é justo. Quer dizer, nós temos que fazer os ajustamentos que são necessários, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, esta mensagem que passa para a opinião pública por parte de alguns setores, de que o reformado e o pensionista é o grande culpado, ou um dos grandes culpados, pelo desequilíbrio nas contas do Orçamento de Estado, acho isso inadmissível e injusto face à dedicação e ao trabalho de gerações, e nomeadamente a última geração. E também me parece grotesco, fazendo minhas as palavras do Raul Vaz, eu ontem estava a ouvir o líder da CGTP intersindical e estava a dizer, está tudo ao contrário. Quer dizer, ou este senhor não acredita no que está a dizer, ou se acredita no que está a dizer, eu gostava que ele fosse aos arquivos da central que hoje lidera e que verificasse que em tempos a CGTP defendia um teto máximo, não é verdade, para que as reformas não excedessem aquilo que era considerado por eles razoável. Agora, vi dizer, tem todo o direito, porque descontaram para isso. Eu, de facto, acho que isto está tudo ao contrário, o que não é bom para uma discussão saudável e uma discussão positiva de esclarecimento das pessoas e de resolução dos problemas. Como é que interpreta as declarações de Paulo Portas no último Conselho Nacional do CDS-PP? Em relação ao Orçamento do Estado para o próximo ano. Sobre o Dr. Paulo Portas, próximo ano, não, para 2014. sobre o Dr. Paulo Portas, é sempre preferível ouvir falar do Dr. Raul Vaz, que Extraordinário. que o Também acompanhou. nesta matéria está tudo ao contrário. Que o acompanhou. Não, eu não me vou furtar à questão. Mas que o acompanhou de uma forma mais intensa, mais próxima, mais íntima do que eu próprio, no sentido de que foi diretor do jornal, que foi a Menina dos Olhos de Ouro, e, portanto, foi a criação do Dr. Paulo Portas. Diretora do jornal. Não, pensei que você tinha sido mesmo diretor. A diretora era a Constança Cunhaçá. Mas fui desafiado pelo Dr. Paulo Portas, posso dizê-lo publicamente, num contexto que o Dr. Paulo Portas conhece e que eu conheço, obviamente. O que levou aqui um dia, os nossos telespectadores não sabem, aqui o nosso diretor, o diretor deste canal, e pessoa por quem eu tenho amizade e sabe isso, um dia, em função dessa ligação extraordinária, a escrever qualquer coisa como esta no público, que havia uma criatura, que era este seu amigo, Manuel Monteiro, e um criador, que era o Dr. Paulo Portas, porque eu era ofuscado, não é? Portanto, que não pensava, que não lia e tal, e portanto eu era uma invenção de um grande criador, de um grande E ao gênio. fim destes anos, acha que... Ao fim destes anos ele já percebeu que se retratou, todos os criadores também tiveram criadores e que todas as criaturas também têm o seu quê de criação já na altura própria. Pensava assim, a circunstância da altura a era circunstância rigorosamente levou essa. a que houvesse ali uma chazada da criatura e do criador. Bom, eu vou-lhe dizer o seguinte, eu estou convicto, sem que isto pareça qualquer... ou dê ideia de qualquer atitude menos correta, eu estou francamente convencido que o Dr. Paulo Portas
rezará aos céus e a todos os deuses possíveis e imaginários, olhará para o Olimpo e dirá: quando é que eu me ponho daqui para fora? Quer dizer, porque... Depende da forma. Com um motivo político Não, ouça, porque repara uma coisa. suficientemente sólido. Os senhores, é evidente que isto é um pormenor para os problemas do país. Claro. Mas às vezes os pormenores levam-nos a entender determinado tipo de opções e não outras opções. Os senhores pensem nisto. Então, Paulo Portas tem 50 anos. Mais do que, em termos de políticos, mais do que aquilo que tem é difícil. Ou é Presidente da República ou é Primeiro-Ministro. Em Portugal. Presidente de partido já é, e na nomenclatura governamental já atingiu os dois Já pode postos chegar a máximos. número 2. Ouça, Se o Dr. Vítor Gaspar ouça, for... ouça, na prática ele é o número 2, diga a lá o brincar. que disser. É uma graça. É o Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi Ministro da Defesa. Quer dizer, e portanto estamos a falar das duas áreas politicamente mais de uma pessoa relevantes. com imensas qualidades políticas. Exatamente. Isso quanto a isso é inquestionável. E portanto eu acredito que ele quer ir embora daqui. Seja para secretário-geral da NATO, para presidente da ONU, da Assembleia-Geral da ONU, Eles são muitos a querer secretário-geral da ONU, Para a ONU já começa a ser uma lista de espera presidente da Comissão Europeia, de portugueses vice-presidente da Comissão considerável, não é? Europeia, presidente do Banco Central Europeu. Portanto, eu acredito que o Paulo Portas sinta que o seu tempo, não é verdade, na dedicação à causa política, se começa objetivamente a esgotar. E, portanto, tem que dar sinais de tranquilidade para dentro do seu próprio partido, até para que a sua saída amanhã também seja feita tranquilamente e não convulsivamente. Portanto, primeira questão. Porque, de facto, repare, o Dr. Paulo Portas vai ter agora aqui umas eleições autárquicas e não se prevê que o CDS possa ter derrotas. O CDS tem uma Câmara Municipal, tem um Presidente de Câmara Municipal em todo o país. Ponto Lima. Portanto, e que se prevê que continue. Portanto, na noite das eleições, mais vereador, menos vereador, mais deputados nas Assembleias Municipais. Não desce nem sobe. Quer dizer, portanto, o grande derrotado das eleições autárquicas a existir na coligação será, para o bem ou para o mal, neste caso para o mal, o Partido Social Democrata. E, portanto, eu acredito que esta mensagem dele é uma mensagem, por um lado, para tranquilizar efetivamente o CDS e, em segundo lugar, para poder eventualmente beneficiar, atendendo às eleições autárquicas, com pessoas que gostassem de ser candidatos e que não queiram ir pelo PSD, mas que estejam disponíveis a ir pelo CDS. Porque, de facto, sei lá, então, alguém acha normal, num mundo em que, no mesmo dia, podem existir variações climáticas brutais, sob o ponto de vista da expectativa dos mercados, então alguém acha normal que a um ano de antecedência já estejamos a dizer isto não vai ser assim, sabe? Se calhar até pode ser, infelizmente, muito pior. E, portanto, isto é uma daquelas declarações políticas. Sim, é tática política que não são mais do que isso. Pô, Vaz, Portugal tem espaço para a criação de uma frente de esquerda, uma frente unida de esquerda, para eventualmente assumir o poder no próximo ciclo político? O espaço existe, depende da vontade e da coragem das pessoas que, eventualmente, começam a pensar nesses termos. É evidente, não há frente de esquerda consistente em Portugal sem o Partido Socialista, nos próximos tempos, penso eu. Apesar do crescimento do voto de contestação, que admito que se vai continuar a verificar, tanto no Partido Comunista como eventualmente no Bloco de Esquerda, embora o Bloco de Esquerda tenha perdido o seu cabeça de cartaz, e portanto isso é uma dificuldade acrescida para um partido, seja ele qual for, mas sem o Partido Socialista é evidente que essa frente de esquerda não tem consistência prática. Depende do que se irá passar no Partido Socialista, porque envolvido neste desafio não está só Pedro Passos Coelho, o Partido Social Democrata, e o Dr. Paulo Portas, por muito contrariado que esteja, que eu julgo que não esteja tão contrariado quanto o Dr. Manuel Monteiro pensa que está. Mas estará certamente incomodado, ou seja, parece muito reto, quem começa a fazer as coisas na vida muito cedo, como o Dr. Paulo Portas começou, aliás é curioso, uma nota de rodapé histórica que tem, enfim, é uma graça. O Dr. Paulo Portas foi processado pelos jornalianos que tinha o Dr. Paulo Portas 15 ou 16 anos com um texto que escreveu no extinto semanário Tempo, e os jornalianos, na altura Presidente da República, processou um jovem adolescente, sem idade para trabalhar, que se chamava Paulo Portas, escreveu um texto acutilante.
Dito isto, e regressando à frente esquerda, penso que nas atuais circunstâncias, julgo que não há condições objetivas para se criar uma frente esquerda com o objetivo de chegar ao poder. Agora, o Partido Socialista é um partido, neste momento, com algo indefinido. É evidente que o Dr. António José Seguro tem feito tudo aquilo que pode e consegue para afirmar a sua liderança, para equilibrar as tendências que existem dentro do partido. Repare-se que, para dar exemplos concretos, Luís Amado, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do anterior governo, pensa absolutamente diferente de Edith Estrela ou até de António Costa. E, portanto, não é fácil gerir esta conjuntura partidária. Também penso que, enquanto o Partido Socialista estiver de uma forma mais clara ou menos clara, agarrado ao memorando da Troika, aquilo que ele implica, com todos os distanciamentos que se podem fazer em função de algumas ações que são tomadas pelo governo português, é evidente que dificulta essa definição em termos de estratégia político-eleitoral. Portanto, eu penso que é cedo. Agora, isso é evidente que faz todo o sentido que, contra uma solução que muitos consideram perigosamente como uma afirmação clara do neoliberalismo, haja alguém à esquerda que diga nós temos uma alternativa que é de facto uma frente esquerda. É curioso e sintomático o Dr. Mário Soares tenha, ele nunca deixou a vida política ativa, mas tenha regressado de uma forma exuberante à praça pública, defendendo convicções e defendendo também algumas bizarrias, na minha opinião, que o Manuel Alegre esteja a reativar o movimento que construiu para ser candidato à presidência da República e, portanto, algo está a pulsar. É curioso que Arménio Carlos defenda ainda ontem que as reformas mais altas são absolutamente inquestionáveis e não podem ser mexidas. Portanto, há aqui uma clareza na confusão que nos deve ter uma atitude de cautela na análise política sobre estas questões. Ou seja, o que é que vai acontecer? Não sabemos. Sabemos que o objetivo do chefe do governo e do Ministro das Finanças me parece claro, ou seja, ultrapassar este ano de 2013 com alguma coesão política à volta do Orçamento de Estado. Por isso é que também as intervenções junto ao chefe do governo têm valor político, ou seja, Pedro Passos Coelho quis precaver a opinião pública sobre aquilo que provavelmente o chefe de Estado vai fazer, o Presidente da República vai fazer, e o Tribunal Constitucional irá se pronunciar, e governar é também prevenir, e criar condições na opinião pública que a reação a uma eventual decisão tenha o seu enquadramento. Em segundo lugar, penso que as eleições alemãs para Portugal, como para toda a Europa, para a zona euro em particular, são determinantes, ou seja, quando a senhora Merkel arrumar o seu problema político-eleitoral, terá outra disponibilidade, outro fôlego político para, enfim, ter atitudes distintas daquelas que tem tido até agora. O Banco Central Europeu poderá entrar numa atitude algo diferente daquela que tem tido, embora tenha ajudado a manter a zona euro, e mesmo a União Europeia poderá aqui, em termos institucionais, ter outras ações. Aliás, o Dr. José Manuel Barroso tem sido pródigo em lançar possibilidades práticas para o futuro próximo, como bom político que é, sagaz, arguto e que sabe temporalizar os seus tempos políticos. Portanto, eu acho que isso pode acontecer e esse é o objetivo do Governo, ou seja, passar este cabo das tormentas que é 2013, regressar aos mercados em condições objetivas que possam beneficiar a economia portuguesa e, entretanto, gerindo estas guerras internas entre o Dr. Álvaro Santos Pereira, reindustrializando o país, e a doutora Assunção Cristas, preservando o ambiente do país. Acho que isto é tudo normal, independentemente dos tempos da normalidade que vivemos. Manuel Monteiro, temos condições para uma unidade de esquerda? Eu estaria muito atento àquilo que possa vir a passar-se nas próximas autárquicas na Câmara de Lisboa
sobre essa matéria. Acho que a existir qualquer aproximação ou coligação, o que aliás não seria inédito, não com o Bloco, tenho muitas dúvidas que isso possa suceder com o Bloco, mas PS-PC, acho que isso já aconteceu. Com Jorge Sampaio. Exatamente, já aconteceu com Jorge Sampaio, já aconteceu com João Soares. Com João Soares. E penso que não é impossível de voltar a acontecer nas próximas eleições autárquicas aqui em Lisboa, não só por causa da questão concreta de Lisboa, mas como um sinal que eventualmente... A questão concreta do país. Exatamente. Eu penso que aquilo que venha a acontecer numa candidatura liderada pelo Dr. António Costa à Câmara Municipal de Lisboa poderá ser um sinal para dentro do Partido Socialista e para fora do Partido Socialista, não só daquilo que o Dr. António Costa também queira projetar em termos de futuros da sua vida política, como daquilo que possa ou não vir a acontecer. Todavia, grosso modo, eu não colocaria apostas na possível coligação governamental ou pré-governamental ou pré-eleitoral PS-PC. O Partido Comunista Português teria que mudar muito e o Partido Socialista teria que mudar muito. Eu não estou a ver o Partido Comunista Português, este Partido Comunista Português, que é o partido mais ortodoxo, mais conservador, mais marxista-leninista, ainda para mais depois do último congresso em que recuperou toda essa ideia do marxismo-leninismo, não estou a ver o Partido Comunista Português a fazer parte de uma frente de esquerda com o Partido Socialista, a nível nacional. Manuel Monteiro, Raul Vaz, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Causa das Coisas. O programa regressa em janeiro. Feliz Natal, bom ano novo.